Continuando nosso curso de astrologia, nessa aula nós vamos estudar sobre a história do zodíaco, bem como os tipos de zodíaco e o zodíaco como um arquétipo alquímico. Então a palavra zodíaco, ela vem de uma palavra grega, se eu não me engano, chamada zodíacos, que por sua vez deriva de uma outra palavra chamada zoon. Então, zoon é vida e ser, e zodíacos é um círculo de animais ou pequenos animais. Portanto, zodíaco significa pequenos animais que fornecem a vida, né? O zodíaco, ele tem 30 graus de largura e 16 graus de comprimento. Ou seja, seria daqui até aqui tem 30 graus e o comprimento dele é essa parte aqui, tem 16 graus. Vamos ver então os tipos de zodíaco que existem. Nós temos 3 tipos, né, que é o zodíaco constelacional, o zodíaco sideral e o zodíaco tropical. O constelacional ele é baseado nas constelações desiguais que se encontram no caminho do Sol, da Lua e dos planetas, também conhecida como a eclíptica. Então, vocês observem aqui, ó, que a gente tem as constelações, né? Só que essas constelações elas não se alinham exatamente com o signo ao qual ela pertence, tá? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver uma aqui que eu conheço. Esse aqui, ó, leão, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que ele tá um pouquinho para fora aqui, ó. Tá um pouquinho para fora, enfim, esse aqui tá um pouquinho para fora também. Então não é alinhado certinho. Nós temos o zodíaco sideral, o zodíaco idealizado com 12 signos de 30 graus cada, que está aproximadamente alinhado com as constelações. Que é esse aqui de baixo, né? Que está aproximadamente alinhado com as constelações aqui, né? E nós temos também o zodíaco tropical, o zodíaco idealizado com 12 signos de 30 graus cada um, alinhado com as estações. Isso que é esse último aqui. Exatamente. Que ele não se alinha com o zodíaco sideral, né? Tem uma diferença aí também. No século I, estabeleceu-se os princípios da astrologia, né? Então, naquela época, tanto o zodíaco constelacional, quanto o sideral, quanto o tropical, eles estavam alinhados, né? E eles refletiam aí as características dos signos, todos os 3 sistemas. Porém, devido à precessão dos equinócios, essa igualdade foi rompida. Então, a Terra, devido à precessão dos equinócios, ela movimenta 1 grau a cada 72 anos ou mais, o que vai gerando aquela distorção que a gente viu anteriormente. Então, essa mudança gradual forçou os astrólogos orientais a optarem por usar o zodíaco sideral. Os astrólogos ocidentais, por sua vez, optaram por usar o zodíaco tropical. Esotericamente, como entender essa diferença, né? Então, nós temos aí o zodíaco tropical representando os períodos de crescimento e o zodíaco sideral representando o processo de evolução, né? E o tropical representando o processo de crescimento. Vamos ver aqui, só um detalhe aqui que eu esqueci de falar, é que o crescimento ele está ligado ao período de uma vida apenas, enquanto que o processo de evolução ele está ligado ao período de várias vidas. Por isso que o sideral ele é mais usado na astrologia védica, porque é a astrologia que tem a crença na reencarnação, né? Então, portanto, lá eles utilizam o zodíaco sideral.
Aqui no Ocidente, eles usam o zodíaco tropical, que foca mais nessa questão de crescimento em um curto espaço de tempo. Vamos ver agora o zodíaco como um arquétipo alquímico. Os 12 signos do zodíaco representam manifestações da vontade divina. Essa vontade é a afirmação universal do ser. É o eu sou. Assim, quando falamos do funcionamento de cada um dos signos zodiacais, falamos da atividade de construção dessas manifestações. Então eu trouxe essa imagem aqui de um outro livro, mas ela ilustra bem esse princípio, né? Então a gente tem aqui o ponto, que é o princípio de tudo, seguido pelo triângulo, que é o desdobramento dessa energia. Depois, por mais essa figura aqui, que é o desdobramento do triângulo, e essa outra aqui, que é um outro desdobramento ainda. Se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a gente tem aí 12 pontos, né? 12 pontos aí dessa energia. Então vamos começar aqui com Áries. O signo de Áries está ligado ao processo alquímico da calcinação, cuja definição na química é o aquecimento de um sólido a altas temperaturas, geralmente com o propósito de remover impurezas ou substâncias voláteis. Mas no significado espiritual, está ligado à decomposição de traumas de vidas passadas do subconsciente ao trauma consciente para a consciência superior. Ou seja, Áries está ligado ao processo da calcinação, que é o aquecimento, né? É você aquecer, até destruir essas partes de nós mesmos que não nos faz bem. O signo de Áries, vocês podem ver que ele é muito similar aos órgãos reprodutores, porque Áries ele é o primeiro signo, né? E ele, por ser o número 1, o primeiro, a gente representa, né, o nosso corpo físico, né? Então a gente precisa nascer, a gente obtém um corpo físico para que assim na matéria a gente passe por provas e expiações até a gente quitar, né, um pouco aí desses aspectos negativos que a gente tem dentro de nós mesmos, né? No tarô, ele é representado a carta correspondente é o Imperador. Já o signo de Touro, ele está ligado ao processo alquímico da congelação, cuja definição na química é a fixação de algo volátil em forma sólida e duradouro, mas no sentido espiritual, representa a capacidade de dar forma aos seus valores mais elevados e manifestá-los no mundo físico. Então, o signo de Touro, ele representa essa é você pegar tudo de bom que tem dentro de você, né, todos esses aspectos positivos e congelar. Certo? Você conseguir dar forma a esses aspectos. É você manifestar no mundo físico o seu lado positivo, vamos dizer assim. Por isso mesmo que o signo de Touro, né, ele tá muito, o touro em si, ou a vaca que seja, eles aparecem em muitas tradições, em muitos livros esotéricos do passado, principalmente lá na Índia, porque é uma mensagem subliminar de que a gente tem que buscar o melhor de nós mesmos, né? Então eu trouxe aqui buscar o melhor de nós mesmos, né? Conseguir materializar isso na matéria. Então eu trouxe aqui essa imagem, né, de um mestre, né, provavelmente, que está transmitindo o conhecimento, né, transmitindo essa informação montada em cima de uma vaca, que eu acho, né, é um boi, não sei, para que as pessoas apliquem esse mesmo princípio em suas vidas. No tarô, o signo de Touro é representado por essa carta que agora eu esqueci o nome em português dela, mas acho que é o Papa. O signo de Gêmeos, ele está ligado ao processo alquímico da conjunção, cuja definição na química é a mistura de substâncias líquidas para produzir uma solução que simbolize a união desejada.
Já no processo espiritual, é a união dos aspectos masculino e feminino de nós para desenvolver um novo estado de consciência. Gêmeos é um signo bem interessante, tá? Porque essa é a imagem dele, como vocês podem ver aqui, ó, é muito similar a essa imagem, essa carta do tarô, que é a carta dos amantes, né? Então a gente tem aqui a união do masculino com o feminino a fim de nós obtermos uma nova consciência sobre quem somos. É um signo muito ligado aí às questões de alma gêmea, chama gêmea, né? Enfim. Contrapartes espirituais também. Já o signo de Câncer, ele está ligado ao processo alquímico da dissolução, cuja definição na química é o processo pelo qual uma substância sólida é misturada com o líquido até que se torne uma parte integrante desse líquido. Já no plano espiritual, né, é uma metáfora para o amolecimento do ego e a liberação de antigas formas de ser. Então, o signo de Câncer, ele não tem essa imagem à toa, né? É o processo do yin e o yang, você misturando, até que essas duas substâncias se fundam. Ou seja, até que você, o seu eu divino e o seu ego, eles se fundem e virem uma coisa só. No tarô é representado pela carta... Esqueci o nome dessa carta em português. É a carruagem, né? Se eu não me engano. O signo de Leão representa o processo, está ligado ao processo alquímico da digestão, cuja definição na física, na química, é o aquecimento controlado e prolongado de substâncias dentro de um recipiente selado. Mas no sentido espiritual representa o fogo interno da sabedoria e da paciência, facilitando a assimilação de experiências e o amadurecimento da alma. Então o signo de Leão, uma imagem que representa muito esse signo, essa imagem aqui que eu gosto dela, né, que tem aqui 3 estrelas, né, e uma força aqui no meio. Se a gente voltar aqui à definição, é o fogo interno da sabedoria e paciência, né? Então é isso aí, quanto mais você vai quebrando essas partes negativas dentro de você, você vai desenvolvendo a consciência crística, né? Que é representado aqui por essas 3 estrelas e essa imagem aqui no meio. No tarô está ligado à carta A Força. Já o signo de Virgem está ligado ao processo alquímico da destilação, cuja definição na química é o processo de refinamento onde as substâncias são aquecidas até vaporizarem e depois condensarem, separando o puro do impuro. No sentido espiritual, representa a elevação e clarificação da consciência, onde somente a verdade essencial é retida e o supérfluo é descartado. Então o signo de Virgem está muito ligado àquele processo de filtrar, né? Então a gente precisa filtrar aquilo que é bom para nós e daquilo que não é. Muito, muito similar àquela experiência do filtro caseiro, né? Com garrafa PET, que vocês provavelmente já fizeram na escola. No tarô está ligado à carta o Eremita. Já o signo de Libra está ligado ao processo alquímico da sublimação, cuja definição na química é um processo que transforma uma substância sólida diretamente em vapor sem passar pelo estado líquido. Já no sentido espiritual, é o anseio da alma por ascender acima dos conflitos e polaridades. Então, da mesma forma que na química há um pulo da etapa, aqui também. O signo de Libra, ele quer ascender, ele quer evitar o conflito. Então, eu trago aqui aquele exemplo, né, aquela imagem famosa, né, que a gente tem aqui o homem olhando para a mulher, né, e a mulher aqui puxando a atenção dele, ó. Pô, não tô querendo separar de você, pô, me ajuda aí, né.
Já a carta associada a esse signo é a justiça. O signo de Escorpião está ligado ao processo alquímico da separação, cuja definição na química é a fase que separa o puro do impuro e também as partes componentes da matéria. No sentido espiritual, é o isolamento dos sentimentos e emoções. Então, o signo de Escorpião está muito ligado ao processo da separação, no sentido seja físico, ou seja no sentido figurado ou físico da palavra. Então, separar pode ter esse significado aqui, ó, de separar fisicamente, ou talvez não. A grande lição da pessoa que tem essa energia muito forte em seu mapa astral é aprender a separar aquilo que é emoção daquilo que é razão. Então, a pessoa tem que desenvolver essa consciência. É dito que as pessoas que possuem o signo de Escorpião muito forte no mapa são ciumentas, mas isso porque essas pessoas estão aprendendo a isolar essas energias dentro delas. Por isso que elas costumam ter um temperamento mais, pode ser agressivo ou às vezes possessivo, mas isso porque elas estão aprendendo a gerenciar essa energia. E geralmente elas conseguem obter êxito nessa tarefa quando elas passam por uma situação muito traumática, como é o caso, por exemplo, de um divórcio ou de uma briga, enfim. Que é aí nesse momento que elas vão conseguir aprender a grande lição desse signo. Nas cartas do tarô está ligada a carta da morte. O signo de Sagitário está ligado ao processo alquímico da exaltação, cuja definição na química é o processo de elevação ou de aprimoramento de uma substância elevando suas qualidades a um grau superior. No sentido espiritual, é a elevação da mente e do espírito a um nível superior de existência. Então eu trago aqui esse exemplo, né, de uma mulher meditando, porque de fato esse signo remete a isso. Já as cartas do tarô correspondente é a temperança. O signo de Capricórnio ele está ligado ao processo alquímico da fermentação, cuja definição na química é o processo biológico que envolve a transformação de matéria através da ação de bactérias ou outros micro-organismos. No sentido espiritual, está ligado ao processo interno de amadurecimento e desenvolvimento de ideias. Então, antes de tomar uma decisão, o signo de Capricórnio ele pensa muito, né? Está muito ligado a esse processo de fermentação, de você deixar lá cogitando a hipótese para depois tomar uma decisão. Pessoas que têm o signo de Capricórnio muito forte, muito proeminente em seus mapas, elas não conseguem tomar uma decisão rápida. Elas precisam primeiro pensar bastante na decisão para depois fazer a tomada de decisão. No tarô está ligado ao signo, ou a carta O Diabo. Já o signo de Aquário está ligado ao processo alquímico da multiplicação, cuja definição na química é o processo que amplifica as qualidades e a quantidade de uma substância. No sentido espiritual, é a disseminação de conhecimento e sabedoria para o benefício de todos. Então eu trago aqui, por exemplo, Jesus, né? Jesus aí que foi um revolucionário. O signo de Aquário tem essa característica, né, de ser ligado às questões mais quebra de paradigmas, né, a revoluções também. E já no tarô está ligado à carta A Estrela. O signo de Peixes, por sua vez, está ligado ao processo alquímico da projeção, cuja definição na química é a culminação de todos os processos de purificação e refinamento anteriores. Portanto, no plano espiritual, representa a capacidade de trazer visões e inspirações para a realidade concreta. Então, eu trago aqui o exemplo do nosso olho, né? O nosso olho, a gente enxerga as imagens invertidas, né? Então, a gente primeiro precisa inverter a imagem para que a gente consiga enxergar. Da mesma forma, é o signo de Peixes, né? Se a gente quiser realmente ver
a realidade verdadeira, a gente tem que utilizar todos os atributos, né, todos os atributos positivos que a gente desenvolveu nos outros processos alquímicos. Peixes também está ligado à ideia de projeção, né? Então, peixes representa a maneira como você vê o mundo. E se você quiser ver o mundo como ele realmente é, você tem que fazer essa força para girar a imagem, né? Ver as coisas numa outra perspectiva. Assim como o nosso olho. Então a gente tem que fazer o processo inverso que o nosso olho faz. No tarô está ligado à carta da lua. Então tá aí a referência bibliográfica para quem quiser ver depois. E com isso terminamos mais uma aula. Nos vemos nos próximos vídeos. Então...